Olá a todos, bem-vindos ao canal. O tema dessa mensagem é Puros e Impuros. Hoje, exploraremos alguns versículos do livro de Gênesis e tentaremos interpretá-los. Vamos começar nossa jornada pelo 7º capítulo desse livro. Gênesis capítulo 7 versículos do 1 ao 3. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Uma semana antes do dilúvio, o Senhor Deus mandou Noé entrar na arca, juntamente com sua família e com os animais. É importante perceber que as espécies limpas foram privilegiadas e entraram com 7 casais, enquanto que as não limpas entraram com apenas um casal. As espécies limpas no Antigo Testamento eram justamente as espécies separadas por Deus para servirem de alimentos para o seu povo, e também para servirem de sacrifício ao Senhor. Inclusive, Noé fará um sacrifício ao Senhor Deus usando espécies limpas quando sair do dilúvio. Versículo 4. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. No capítulo 6 de Gênesis está escrito que o Senhor Deus resolveu enviar o dilúvio devido ao estado de enorme maldade e violência em que a terra se encontrava. Mas percebe que uma semana antes de enviar o juízo, o Senhor Deus reservou os seus salvos dentro da arca. Na Bíblia é muito comum vermos profecias que usam números em dias para apontar para o mesmo número, porém em anos de algum evento futuro. Ao mostrar que Noé e sua família entraram 7 dias antes do dilúvio, temos aqui um versículo que reforça muito a ideia bastante conhecida no meio cristão de que Deus livrará a sua igreja 7 anos antes da grande tribulação que está por vir no final dos tempos. Versículos 5 e 6. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Outro conceito teológico bastante importante nos estudos bíblicos é a relação dos números múltiplos de 6 com a raça humana, pois o homem foi criado no 6º dia. Ao dizer que o dilúvio foi no ano 600 de Noé, o versículo parece apontar que o fim do reino humano havia chegado e que viria então o tempo de descanso, que é representado pelo número 7, pois no 7º dia da criação o Senhor Deus descansou. Quando analisamos os animais que foram salvos, vimos que o Senhor Deus fez distinção entre animais puros e impuros. As espécies puras tinham direitos às vagas para 7 casais, enquanto que as impuras só tinham direito a um casal. Como foi dito anteriormente, os animais puros tinham funções nobres no Antigo Testamento, pois eles serviam de alimento para o povo de Deus e também serviam para sacrifícios oferecidos ao Senhor. Apesar disso, o Senhor Deus também quis salvar os animais não puros. Para entendermos melhor o significado por detrás dessa separação entre os animais puros e impuros, veja o que está escrito no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 10 ao 16. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas, que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz, que dizia: Pedro, levante-se. Mate e coma. Pedro respondeu: De jeito nenhum, Senhor.
Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Com a obra de redenção de Cristo Jesus, a aliança que antes existia apenas entre Deus e Israel foi substituída por uma aliança com todos os povos da terra, com todos os que crerem em Jesus Cristo. Os animais puros apontavam para os judeus, que guardavam a lei do Senhor e tinham seu cardápio restrito àquela lista de animais. Porém, conforme lemos, nessa nova aliança, o Senhor Deus purificou também os animais que antes eram impuros, ou seja, estendeu a sua aliança para com os gentios e os demais povos da terra. E é por isso que na arca da salvação do Senhor Jesus entrarão tanto os judeus, representados pelos animais limpos, quanto as demais nações da terra, que foram representados pelos animais não limpos. E assim como os animais limpos serviam de alimento e de sacrifício, as Escrituras que servem de alimento espiritual para todos nós nos dias de hoje foram entregues aos judeus. As riquezas espirituais das quais participamos hoje foram construídas em Israel, e foi em Israel que foi sacrificado nosso Senhor. Romanos capítulo 10 versículos do 9 ao 15. Se você disser com a sua boca: Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não-judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir, se não crerem nele? E como poderão crer, se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir, se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada, se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Busque ao Senhor enquanto pode. Se puder, compartilhe este vídeo. E caso queira ajudar este projeto, doe qualquer valor para o endereço de e-mail abaixo. Obrigado e fique com Deus.